aí, pessoal? Fala, pessoal. Bom, vocês estão acostumados a sempre ver os conteúdos das garagens finalizadas, né? Hoje a gente vai fazer um conteúdo um pouco diferente. Sempre nos pedem nos comentários como que foi o processo de construção, quais são os desafios. Hoje nós estamos numa obra aqui, né, que nós estamos construindo totalmente do zero. Mais uma obra, né? Recentemente nós construímos a Girl Cave, uma garagem gigantesca do zero também, de 1.800 metros quadrados. E essa é uma oportunidade que nós temos de trazer vocês para dentro do campo de obras, né? Mostrar os desafios, o que nós priorizamos, quais são os diferenciais, né, de fazer uma obra conosco, pelo fato da gente já ser o escritório de arquitetura que projetou a garagem. Então tem uma série de atenção a alguns detalhes que são interessantes a gente mostrar, compartilhar e vocês irem vendo, né, o progresso de todo o espaço, de como que está hoje e como que vai ficar a garagem finalizada. Vem conosco! Bem-vindos! Hoje é o primeiro episódio de uma série de vídeos que nós vamos fazer acompanhando todo o processo aqui de construção. E como vocês podem ver aqui atrás, a garagem já está de pé, né, Anderson? Sim. É um processo que a gente iniciou em janeiro, né? Tinha 2 casas nesse local aqui. A gente fez o processo desde a demolição até chegar no ponto que nós estamos hoje. Então é algo bem legal, né? Que a gente pegou todo esse processo e dá continuidade do início ao fim, né? Até entregar a chave. Nós fizemos todo o processo de projeto, estudo, levantamento topográfico. Aqui já existiam, como ele falou, 2 casas. Nós fizemos toda a parte de projeto, apresentamos para o cliente, ele gostou, ele pirou de primeira, assim, né? Então foi um processo muito rápido de aprovação. É muito mais fácil quem está projetando executar do que a gente simplesmente passar 2 vezes por semana na obra e aí fazer só um processo de acompanhamento. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo esse barro todo, é porque aqui a gente está no processo de acertar a rampa. Como são carros baixos, a gente tem que... A rampa ela é sempre um processo ali muito importante para a gente. Aqui, inicialmente, a cota do terreno era 1,5 m para cima. A gente decidiu fazer a terraplanagem do terreno como um todo para baixar essa cota. Hoje a garagem ela está bem mais baixa. E aí do ponto da guia até o ponto de entrada da garagem, a gente vai ter uma inclinação, por incrível que pareça, de só 12%. O que é, assim, só para efeito de comparação, né? Uma rampa PCD é 8%. Então é uma rampa super suave. Tem alguns detalhes que a gente vai falar ao longo do vídeo. A questão do tijolinho aqui, né, Marcos? Que é algo que o cliente é apaixonado, né? Sim. Na verdade, assim, no mercado existe vários tipos de assentamento, vários tipos de cerâmicas, de revestimento. O cliente queria algo mais rústico, né? Então a gente foi... Londrino, né? Mais londrino, porque vocês vão ver aqui ao longo do vídeo ali que a pegada da garagem é mais londrina, né? Uma pegada mais fria, ao mesmo tempo quente. Então a gente encontrou esse material, que no caso ele é bem grosseiro, né? Então ele tem uma grossura que se colocasse na parede ele acaba ficando realmente muito grosseiro. Então a gente pega cada revestimento desse aqui e a gente corta ao meio, para a gente conseguir ter esse resultado que está hoje na parede, né? Então agradou muito ao cliente e a gente também, né? Eu acho que ficou bem diferente, né? Assim, quem está pessoalmente aqui é algo muito diferente do que convencional, né? Que tem aqueles revestimentos mais finos, né? O revestimento mais fino, ele é um revestimento cimentício, na verdade, né? Aqui a gente está falando realmente de um tijolo mesmo. Esse aqui é um tijolo utilizado em construção, que ele passa por um processo de queima para chegar nessa tonalidade. E aí o mais interessante é que, por mais que ele tenha essa tonalidade mais escura, ele tem uma variação de 2 até 3 tons ali diferentes entre um e outro, tanto para mais claro quanto para mais escuro. E aí a gente pode enxergar isso aqui nessa fachada, nesse muro, né, que a garagem ela vai ser 100% revestida de tijolinho, né, Anderson? Exatamente. Então aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, pontos mais escuros, pontos mais claros, né, e ter essa graça. E o que o Anderson comentou, como esse tijolinho mais rústico, ele fica com essa textura diferente, né? A fachada ela fica viva, né? Exatamente. E aí no todo ficou muito legal, né? Realmente ficou bem diferenciado e casou com toda a arquitetura da garagem. A garagem em si, né? Ela tem essa arquitetura bem marcada, né? Com esses 2 telhados, essas 2 águas contrapostas com essa parte central, justamente para ter esse design mais tipo um celeiro, né, Anderson? Tipo uma casa londrina nesse sentido. Vamos lá dentro conferir. Dentro da garagem aqui, né, alguns pontos interessantes.
como eu havia mencionado anteriormente, né, a cota final da garagem ela vai subir aqui 15 centímetros, que o contrapiso que a gente vai preparar para os carros é 15 centímetros por conta da resistência mecânica, os carros vão ficar circulando aqui, então é um piso um pouco mais resistente. E aí, daqui até o ponto final ali, a gente vai ter essa inclinação de 12%. E a altura também desse portão aqui a gente deixou com 2,60, né? Por conta, se ele quiser, por exemplo, entrar com uma Land Rover, que é um carro mais alto, aquelas Land Rovers preparadas, consegue entrar tranquilamente, né? Exatamente. E outro ponto também pela altura, é justamente para a gente nivelar o muro com a altura do portão. Então, dessa maneira, a fachada da garagem fica mais harmoniosa, evidente. Né? Fica mais exato. Harmoniosa. E a questão também da resistência do piso é algo também que a gente pensa bastante. Que a garagem, com o tempo, com a necessidade, ela vai se transformando, né? Então, esse tipo de resistência, esse tipo de preparação do piso é legal porque a gente deixa preparado para, se o cliente quiser colocar um duplicador de vaga, está preparado, entendeu? Então, a gente não fica engessado, dá para, ao longo do processo da garagem, o cliente conseguir colocar coisas a mais depois dela pronta, entendeu? A gente está trabalhando com um piso aqui, como eu comentei, de 15 centímetros com malha dupla, né? Exatamente. Justamente para ter esse processo de resistência a mais. Toda a infra de elétrica vai já passar por debaixo do piso, já nesse ponto, que é o ponto de barro, né? No caso, assim, é o solo compactado que a gente chama. E aí a gente vai distribuir as infras elétricas. Desse lado aqui que vão ficar os carros, basicamente a gente vai ter as infras todas expostas, e desse outro lado que a gente tem esse paredão de tijolinho, que o Senna vai mostrar para vocês, que esse paredão aqui é o principal, desse lado a gente vai ter as infras embutidas, né? Justamente para a gente não atrapalhar, né? Essa graça. E aí um outro ponto interessante também, como a gente falou da arquitetura, né? O método construtivo que a gente optou por utilizar aqui, né, Anderson? Foi a parte da metálica, acho que é algo que ganha tempo, mas arquitetonicamente acho que combinou super, né, com o projeto. Que é uma das garagens uma das mais elegantes que nós vamos fazer a entrega, né? Porque tem essa junção de algo que nem parece que nós estamos no Brasil, né? Porque essa pegada londrina e o requinte que vai ter essa garagem com a metálica, acho que vai combinar super, porque vão ter elementos de madeira também. Sim. Então isso acho que casa muito, né? Essa questão, né? Aqui a gente optou por fazer a garagem com estrutura metálica, primeiro pela agilidade, né, do processo, e também pelo fato da gente poder ter vãos maiores. Então, por exemplo, aqui desse outro lado, que a gente tem o mezanino ele já fica integrado à estrutura, Sim. né? Quem fez toda essa parte metálica aqui pra gente foi a Fecofer, que é uma empresa parceira nossa, né, André? Já fez alguns outros trabalhos para nós. E aí eles criaram o mezanino já pensado junto com a estrutura. Então a gente só tem 2 pilares. A gente consegue ter um vão maior para ter mais carros. Quem que gosta de ter pilar na garagem, né? É o pesadelo de todo mundo, né? E aí a gente tem toda a estrutura junto com o mezanino, e essas treliças que vocês estão enxergando aqui na parte superior metálicas serão revestidas de madeira, que o Antes comentou, né? E não tem, eu acho que é uma combinação que não tem como dar errado, né? A questão do madeira, ferro, tijolinho. Então é realmente o requinte e o aconchego que vai ter essa garagem realmente é diferenciado, né? Exato. Aqui outro ponto também, outro protagonista que a gente tem, que todo mundo entra aqui e fala, nossa, que diferente isso, é a questão dessas janelas. Aqui, lateralmente, a gente é obrigado a deixar um recuo de 1,5 m. Nós fizemos essas janelas, ao invés de fazer janelas convencionais, ela tem uma abertura zenital na parte superior que dá essa continuidade para a janela, trazendo essa iluminação natural para o espaço, o que acaba se tornando super interessante, né, Anderson? Conforme o horário, a iluminação vai mudando aqui dentro, né? E a pegada da metálica dá um ar meio industrial, que era também algo que sempre foi frisado quando foi feito o briefing, que queria algo também industrial, que remetesse a uma fábrica antiga, né? A fábrica antiga, a coleção também tem uma pegada mais antiga. Exato. Tem um clássico que a gente sabe qual que é bem diferenciado também. Então isso harmoniza, né, com tudo, né? A gente também tem muito cuidado também, né, Anderson, com a questão da segurança. Sim. Aqui, inicialmente, a janela ela era toda aberta, como vocês tinham visto inicialmente. A gente está fazendo esse sistema de janela em cruz, que além de ficar com mais essa estética da fábrica antiga, também traz mais resistência mecânica para o espaço, né?
Então fica com um efeito super interessante. Ela é toda fixa, essa janela, só que aquelas duas aberturas na parte superior vão ser o sistema de abre e fecha da janela, que vai ser feito o acionamento com aquelas manivelas igual fábrica antiga. Então, assim, é algo único, né? É nostálgico, né? Nostálgico. Bom, aqui continuando então para essa parte, aqui como eu mencionei, vão ser todas as áreas dos carros. Aqui a gente vai ter, são 8 carros nessa área, mais 2 carros que vão ficar lá, então são uma garagem para 10 carros, né? De forma confortável, tirando o corredor que vai ficar livre. Ali na parte de trás a gente tem 100% tijolinho. Essa parte de baixo do mezanino vai ser revestida para a gente ter uma iluminação e esconder toda a parte de infra também, isso é um cuidado que a gente tem. Outro ponto, né, antes que a gente decidiu fazer o mezanino em L, justamente para a gente ter essa parte em cima dos carros. E um detalhe, né, interessante é justamente essa abertura, né, Anderson? Sim, sim. Aqui o que a gente vai ter? Até a questão que a gente fala da fábrica, né, essa questão dessa pegada industrial, aqui vai ter uma passarela, né, com aquele piso, como chama aquele piso lá? Chapa perfurada. Chapa perfurada. Então aqui vai ter realmente uma passarela, como se fosse uma fábrica, e ainda você vai conseguir ter o visual, né, dos carros embaixo. A ideia é justamente essa, né? A gente vai subir pela escada ali, ali vai ter uma sala de TV, aí para acessar os ambientes que vão ficar nessa área, vai ter essa passarela, né, que o antes falou, e você vai andar em cima dos carros. E a gente poderia, talvez, projetar algo mais normal. De vidro, né? De vidro, mas aí realmente, como a gente mergulha nesse universo, quando o cliente nos passa um briefing desse nível, então acho que qualquer tipo de detalhe é nostálgico. Então, se você pegar ali a alavanca para abrir a janela, mais essa passarela aqui, com certeza vai remeter a memórias que o cliente teve ao longo do processo. Né? Sim, exatamente. É o que a gente fala de cada garagem ser única, né? Aqui a gente também tem nessa área, além dos carros, essa é uma garagem bem completa, né, Anderson? Sim. Aqui a gente vai ter o fosso do elevador pantográfico. Então, o elevador pantográfico ele vai ficar no nível 0 do piso. Opcional, né? Se o cliente quiser parar um carro em cima, ok. Se ele precisar fazer uma manutenção, alguma coisa assim, ele tem essa opção que acaba ficando bem interessante. Aí aqui a gente vai ter toda essa parte de oficina. Inclusive, né, Anderson, a gente embutiu aqui Vai cair aí, hein? A gente embutiu aqui a saída do compressor de ar. E aqui a gente vai ter um calibrador, né, Anderson? O calibrador de 1900 e quanto? Nem? 1939. Um calibrador alemão. Alemão. Então vai ficar nessa parede e vai ficar bem interessante. Então tudo muito pensado ali na questão da memorabilia também, que é legal, Exato. Né? E aí aqui o que a gente falou de diferencial, talvez, acho que o Senna vai ter que ir por outro lado lá, que a gente falou das aberturas. Então a gente tem a plataforma ali, né, a passarela, e aí esse meio aqui, ele vai ficar 100% aberto, porque lá de cima vai ser possível você enxergar o carro aqui fazendo manutenção. E além dessa abertura, a gente tem esse espaço na viga, que aqui nós vamos fazer um triplicador de motos. Isso é único, né, Anderson? Isso é único porque a gente conseguiu uma abertura legal com um fornecedor nosso que chama Krebs, e a gente conseguiu desenvolver algo bem diferenciado. É difícil até explicar no vídeo como vai ficar, então é mais fácil ter ele pronto aqui. E mostrar. Mas vai ser um triplicador de moto, né? Então, é bom que deixa o pessoal um pouco ansioso para ver, né? Mas aqui, em resumo, assim, inicialmente a ideia era fazer uma estante de moto. E aí a gente pensou, poxa, mas não é muito prático, né? Você ficar colocando a moto, subindo, enfim. Por que a gente não faz um sistema automatizado? Então a gente vai ter aqui 3 plataformas, sendo que a primeira fica no nível 0. A segunda moto ela fica mais ou menos nessa altura e a terceira ela fica na altura do mezanino. Que aí você tá lá na sala, você tá com uma moto aí lá. Vai ter o acionamento que vai descer em efeito como se fosse um efeito... sanfona. Sanduíche ali, né? Sanduíche. E aí a gente consegue ter a usabilidade de todas as motos. Eu acho que você tá com fome, por isso você pensa no sanduíche. Nada fica engessado, né? Exato. Bom, ainda falando de baixo aqui do mezanino, do piso térreo, nós temos essa parte que já está concretada, porque aqui vai vir um piso de madeira, né? E essa área aqui, como um todo, vai ser uma área gourmet, junto com espaço de música. Então daquele lado vai ser a parte do gourmet e nessa parede inteira nós vamos ter aqui um armário com vários discos de vinil e aqui vai ser uma área de música, então vai ter guitarra, bateria,
microfone, né, Anderson? É muito particular, né? O gosto do cliente. Nesse caso aqui, o cliente tem uma banda, então realmente ele vai unir todas as paixões dele num lugar só, né? E é muito legal, porque você tá tocando aqui, ali você tá fazendo churrasco, né? E aí desse lado aqui vai ter um carro, né? Que vai estar estacionado aqui, eventualmente erguido, né? Pelo elevador. Então, assim, vai ser algo muito atmosférico aqui. E vai ter uma questão também que tem a questão da churrasqueira aqui, tem o forno de pizza, né? Que eu acho que é bem legal também, chopeira. Então é realmente um ambiente para receber os amigos e ficar contemplando a coleção, né? Aqui nessa área a gente vai ter um Flap TV também. Então, como essa área vai ser toda de marcenaria, né? Que vai ser os discos, a gente vai ter um Flap TV também para ter uma televisão nesse ambiente, que é super importante. Aqui nós temos um banheiro, basicamente, que é tipo um lavabo, que ele vai ser super particular também, né? Ele vai ter um revestimento bem interessante, vai ficar bem legal. Vamos deixar o pessoal escrever nos comentários, né? Deixar um pouco curioso, senão exatamente. acaba a graça. E aí aqui a gente tem um depósito também, que isso é uma coisa que a gente prioriza na Man Cave também, né? Centralizar toda a parte de serviço. Então toda a parte de automação, quadro de luz, tudo vai ficar centralizado. A parte já não é bonita, né? Mas também tem que ter fácil acesso para a gente não eventual manutenção, né? Então, exato. Tudo é muito pensado. E pensar também que a gente, como Man Cave ali, a gente não é especializado em tudo, né? Nesse caso específico, o cliente que gosta muito de som. Sim. Então a nossa função é buscar os melhores em cada área para proporcionar realmente uma entrega exclusiva, né? Exatamente. Aqui a gente também, vocês conseguem enxergar essa parede de tijolinho, vai ser a parede do gourmet, o fundo do gourmet. Então aqui, em resumo, a gente vai ter um forno de pizza nessa área. Do lado oposto nós teremos a churrasqueira. E esse vão que vocês estão enxergando aqui vai ser o duto de ar-condicionado, que vai ser um ar-condicionado dutado nessa área, feita pela Climatec, né, Anderson? Exatamente. Que é outro parceiro também que já esteve em 3, 4 projetos nossos já. E a pegada do ar-condicionado aqui também é bem diferenciada, né? O duto a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá em cima, a gente vai falar um pouco mais sobre, porque vai conseguir visualizar melhor, né? Exatamente. Aqui também esse gourmet, né, Anderson, ele ficou bem avantajado. A gente vai ter uma pedra aqui de 5 metros de comprimento, toda em verde Guatemala também, trazendo essa identidade do verde, né, que é algo que é bem marcante no Londrina. E aí aqui a gente ainda vai ter uma ilha com uma mesa de marcenaria que ela é extensível, né, Anderson? Sim, exatamente. Então ela tem um tamanho, você consegue aumentar o tamanho dela para receber mais pessoas. Essa parte de marmoraria é toda feita pela Granimar, que é um parceiro nosso lá de Sorocaba. Vocês vão ver a gente indo lá escolhendo as pedras. Enfim, isso é um material que a gente quer programar também para vocês estarem por dentro como que é esse processo de escolha dos materiais. Entender desde como começou o projeto até a escolha final de cada item, né? Exatamente. Bom, a gente está aqui no segundo piso agora, né, especificamente na sala de TV. Eu falei que essa garagem ela é bem completa. Nessa área nós vamos ter uma sala de TV bem interessante, né, Anderson? Bem interessante. Tem alguns pontos assim também bem exclusivos que foi criado aqui. Tem um armário aqui que vira uma cama, né? Algo que você tinha criado ali que ficou bem diferenciado. Então, como você mesmo disse, ele vai ficar repetitivo, mas é realmente muito completa e é algo bem diferenciado do que foi criado nas outras, né? A ideia aqui, né, nessa sala de TV, a subida da escada vai ser por essa área. Aqui nós temos o exemplo do guarda-corpo. Ele é um guarda-corpo, é uma chapa metálica única, espessa. Essa parte é um tarugo mesmo metálico, né, para trazer essa resistência. E aí aqui na parte superior nós vamos ter a madeira. Aonde a gente está aqui agora vai ser todo piso de madeira. Nessa extremidade nós vamos ter uma lareira. Essa lareira foi uma ideia de última hora também, né? É o que a gente estava falando, como o cliente ele agrega, né? Agora faz frio, né? Nessa época do ano, ele falou assim, quão interessante seria ter uma lareira no espaço. A gente deu um jeito de encaixar ela, vai ficar uma lareira super elegante, combinando com o projeto. Ela também tem um duto, e aí a gente já puxa a questão do duto, né? Nessa parede como um todo, de fora a fora, da parede até o final, nós vamos ter um duto de ar-condicionado no tom de inox, né? Exatamente. Jogando o ar-condicionado para a área como um todo, climatizando esse ambiente.
além de ser estético, a funcionalidade desse sistema, ele é muito mais eficaz do que se a gente trabalhasse com um ar-condicionado cassete, algo do tipo. Então isso é algo que a gente teve essa preocupação. E também na arquitetura agregou bastante também. Muito. Ainda mais falando da lareira, né, que tem o duto e tudo mais. Na arquitetura acho que casou super e o quão é importante também quando o cliente respeita o projeto e quando vai fazer algum tipo de modificação, quando tem alguma ideia, nos comunica, né? Eu acho que esse respeito mútuo é o que faz o projeto chegar no resultado que a gente quer, exatamente. Aqui, então, basicamente, a gente vai ter a sala de TV com um sofá Chesterfield aqui, de 3,30 m, um baita sofá. Aqui vai ter a parte da televisão. E eu tô falando assim, aqui vai, vocês não vão ver nada do projeto até ficar pronto, né? Eu acho que é melhor, porque aí gera uma expectativa que eu acho que vai superar a expectativa. Então. O pessoal não espera que vai ser essa garagem. E aí aqui, como o Ernst comentou, nós vamos ter uma cama escondida nesse ambiente. Então aqui a gente vai fazer um armário de estrutura metálica com o fechamento da cama. Então a cama você abre ou fecha de acordo com a necessidade. Né? Então vai ser um hidden gem, né? Um ponto interessante aqui nesse espaço. Exatamente. Aqui a gente também tem, não menos importante, a parte de funcionalidade, né? Como aqui vai ter um quarto, digamos assim, a gente tem um banheiro completo, que ele vai ser os mesmos moldes do banheiro inferior, porém ele tem a parte de chuveiro e tudo mais. E os metais que a gente escolheu para esse projeto também é bem diferenciado, né, Anderson? É bem diferente. Tudo foi pensado minuciosamente, né? Na estética, né? Na estética, detalhe. Não só na estética, no gosto também do cliente específico, então tá ficando muito legal mesmo. Exatamente. Tá ficando, a gente não tem o resultado final ainda, mas eu tenho certeza que vai ficar muito diferente. E a questão do banheiro também tá aqui, é uma área de convívio bem grande aqui, então acho que facilita também. Muito, muito. Bom, seguindo aqui, a gente tem a questão da abertura, que o Senna vai mostrar para vocês aqui, o quão interessante é a vista ali embaixo, né? Porque a gente tá aqui no guarda-corpo, a gente vai conseguir realmente ver o carro ali naquela área. E aí aqui nesse espaço a gente vai ter a terceira moto, né, do triplicador de vagas, que vai ficar com o fundo dessa parede de tijolinho, que vai ficar sensacional. Exatamente. Hoje nós estamos com essa placa de concreto só para atravessar, mas aqui vai ser toda a plataforma, né, Anderson? Perfurado, com a chapa perfurada, né? E aqui a gente chega nos ambientes, né? Para acessar os 3 ambientes que nós teremos aqui em cima, o acesso vai ser pela plataforma, que você vai conseguir enxergar os carros lá embaixo. Aqui, como a gente falou, né, Anderson, essa garagem é super completa, nós vamos ter uma academia, um escritório e um ateliê de cerâmica também. É importante falar depois também da questão do forno, né? Como a gente pensou em tudo também, né? Essa demanda da cerâmica foi uma demanda que o cliente nos trouxe desde o início. E a cerâmica, além do processo do torno, da plaqueta, você precisa ter um forno para fazer a queima. Porém, a queima ela é algo que emana muito calor, então a gente decidiu colocar o forno no depósito e criamos uma abertura específica para isso lá, né, Anderson? E aqui, como o Marcos falou, né, a gente vai ter a junção de 3 ambientes, né, academia, escritório e a questão do ateliê, e ainda, mesmo assim, com essa criação desses ambientes, ficou tudo muito bem planejado, tanto em espaço, né, que o cliente ficou bem satisfeito, e porque para você ter uma academia aqui com funcionalidade num espaço que a gente projetou aqui, acho que realmente foi inusitado. Assertivo, né? exatamente. Essa parte, a academia, ela vai até esse ponto aqui, onde eles estão com a escada. Então ela tem aproximadamente 7 metros de comprimento, é uma academia bem grande. E o mais legal é que essa área vai ser fechada de vidro, né, as 3 salas, e olha a vista que você vai ter treinando. Então, assim, é super legal essa dinâmica. Ela não é uma academia que você vai ficar olhando para a parede, você vai sempre olhar para o verde, né? Bom, aqui é onde a gente está, é exatamente a divisão, né? Como a gente comentou do escritório é daqui até ali, e daqui para o final é o ateliê. E aí, é o que a gente estava falando da vista, né? A vista, a gente tem desde a academia até o escritório e até o ateliê. Então, além dos carros, você tem essa vista verde na lateral, que é super interessante e permanente, né? A questão de ser um ambiente arejado também, né? Senão fica tudo muito fechado também. Aí acaba você não tendo prazer. E esse ambiente foi criado não só para os amigos, como para a família, né? O cliente
ele teve esse cuidado também de unir tudo isso em um só lugar. Então, você vem para cá, você se sente um ambiente acolhedor, né? Pois é. E acolhedor vai ficar quando a gente tiver essas madeiras, né? Realmente... Esse é o material que nós selecionamos para utilizar aqui na garagem, junto com o tijolinho. É a madeira sucupira. Ela tem umas variações de tonalidade também, mais claro, mais escura. Que é a graça da madeira natural, né? Exatamente. E aí a gente consegue enxergar aqui como que vai ficar a combinação. Vai ficar tudo num tom muito interessante, né, Anderson? Exatamente. E a questão do revestimento, que a gente volta a frisar, do revestimento das vigas, das treliças. Das treliças, né? Que vai ficar num tom parecido, né? Na verdade a gente vai utilizar o mesmo material, isso aqui é madeira mesmo, né? É 100% madeira, tanto para os guarda-corpos, quanto para as pisadas das escadas, quanto para revestir as treliças. Vai ficar tudo nesse material. Então, assim, ela vai ficar bem nessa mescla que você falou, tijolinho, madeira, metal, couro, vai ter bastante couro nesse ambiente. Então, assim, vai ficar algo muito surreal, bem único, né? Bom, além de pensar toda essa parte arquitetônica, né, Anderson? Tem a parte da funcionalidade também. Funcionalidade também, essa questão, por exemplo, do ar-condicionado, né? Essa aqui é a parte do retorno, né? É o retorno do duto. Como que a gente vai levar para lá? A gente, junto com o nosso processo, nossa equipe de engenharia também, que é super competente, né, Anderson? A Érica. Então, assim, justamente a gente acha essas soluções para não chegar isso no cliente e a gente decidir as coisas aqui e o cliente só vê a parte legal. Né? E outra coisa também, antes da gente iniciar toda a obra, a gente não citou isso no começo, a gente fez um radar em todo a redondeza aqui, porque antes de iniciar a obra pode acontecer, por exemplo, de a gente começar uma escavação e aí algumas vizinhas falam assim, aconteceu uma rachadura e tudo mais, então a gente faz um relatório também disso, a gente tem isso tudo documentado, a gente tem uma relação muito boa ao entorno da obra, a gente se preocupa muito com isso, para a gente ter uma boa relação, para o cliente não resvalar no cliente, para que a gente seja assertivo e não tenha retrabalho, né? Porque o retrabalho custa e geralmente quando você faz o retrabalho nunca vai ficar 100%, nunca vai ficar novo, né? Então, quando as pessoas fazem algo com a gente, ela está adquirindo algo novo. Exato. Então, é isso, né? E a gente prioriza muito justamente essa confiabilidade que nós temos com os clientes, né? A nossa cartela de clientes, ela é super exclusiva e ela funciona muito através da indicação. Então a gente sempre busca os melhores fornecedores e os melhores processos para o nosso cliente. Então a gente tem um aplicativo que o cliente consegue ver todo o fluxo financeiro, fluxo de notas, cronograma, a gente consegue acompanhar o processo como um todo. O cliente está viajando, ele está sabendo exatamente o que está acontecendo na obra dele. E justamente para passar essa confiança e as coisas saírem conforme planejado inicialmente, né, Ana? Porque o que eu enxergo, né? O cliente que procura para fazer uma man cave já chegou num ponto de vida que realmente quer algo que deu prazer, né? Porque já tem a casa. Então a man cave é algo que tem que gerar uma experiência boa do começo ao fim. Então acho que isso que faz a gente a cada ano tá numa posição melhor da questão da man cave em si, entendeu? Ficar cada vez mais conhecido. Né? E entregando uma experiência completa, né? Conosco a pessoa tem a possibilidade de fazer ou projeto de interiores ou projeto arquitetônico e agora tem a possibilidade de construir essa garagem, né? O que é super interessante, trabalhando com o melhor que existe no mercado, os melhores fornecedores e realmente o melhor ali pensando não só na experiência de usuário, mas também a experiência dos carros. E uma outra coisa também que a gente sempre respeita cada cliente, cada gosto do cliente. Esse cliente especificamente, a gente teve uma conversa, ele liberou que a gente fizesse esse conteúdo. Como teve outras garagens que nós construímos e a gente não teve esse tipo de situação que a gente está abrindo para vocês aqui. Então é muito de cada cliente. Então vão ter garagens que a gente vai conseguir fazer esses episódios e tem garagem que a gente não vai conseguir. Então é algo que é muito particular, tá? Então a gente está em constante, está sempre construindo, mas não são todas que, infelizmente, a gente vai conseguir mostrar para vocês. Exatamente. Esse é o fim do primeiro episódio de volto a dizer, uma sequência de episódios que nós vamos fazer. Esse quadro vai chamar Construindo uma Man Cave, né? Justamente que é a construção do zero até o processo final. E deixe nos comentários o que vocês mais gostaram, né, Anderson? É isso aí. E continue acompanhando a gente aí e vambora. Valeu! Valeu!